E aí, pessoal, essa semana o Astronerd assistiu Gladiador 2 e hoje a gente vai discutir se o filme foi bom, se foi ruim, se foi melhor que o primeiro, se não foi melhor que o original. E a gente vai detalhar aqui todos os aspectos. Eu aqui, Júlio Koubes, e também o nosso outro apresentador, Alexandre Caracalla. Não, sou o Macrinos. Olá, pessoal, tudo bom? Vamos falar aqui então desse grande filme Gladiador 2. Primeira coisa que a gente vai comparar aqui vai ser a interpretação do Paul Mescal com o Russell Crowe, que realmente teve uma treta antes. Eu achei, na minha opinião, que o Russell Crowe deu de 10-0 no Paul Mescal, que nem é um ator ruim, assim, mas realmente a diferença entre a interpretação de um e de outro, no Maximus, ele parece ser um personagem muito maior do que o Lucius nesse filme. Não sei se o Alexandre concorda. Concordo contigo, sim. Russell Crowe, no primeiro filme, ele teve um carisma muito grande e carregou o filme nas costas. Agora, como ele não pôde voltar, né, porque ele morreu no primeiro filme, dando um spoiler aí pra galera. Spoiler anunciados. Mas né, tem gente que ainda pode não ter visto o filme, então já tomou um spoiler na cara. Mas o Paul Mescal, ele não é um mau ator, mas ele não tem o carisma de carregar um filme sozinho. Ele poderia ter sido um personagem secundário que ele iria bem, mas como principal ele não foi muito bem, né? E até o ponto fraco do filme é ele, né? E o roteiro parece que trabalhou muito bem para todos os outros personagens, mas esqueceram dele. Ops, tem o ator principal aí, escreve qualquer coisa aí. E até também teve um problema também, talvez isso tenha afetado o filme, foi a greve dos roteiristas, que foi bem na época que eles estavam fazendo os roteiros do filme, e os roteiristas de Hollywood entraram em greve. Então, toda vez que tem uma greve de roteiristas, ou de qualquer outro trabalhador de Hollywood, acaba afetando muito a qualidade dos filmes que estão em pré-produção, né? E creio que o Gladiador 2 veio a sofrer com isso. Mas em compensação, o Denzel Washington, foi sensacional. O Pedro Pascal também foi legal. Então, eu acho que a questão muito mesmo é que o cara, ele se preocupou muito com a parte física dele para ser um gladiador e tudo mais, e talvez tenha esquecido essa questão da interpretação mesmo. Tudo bem, o Russell Crowe podia estar fora de forma lá, mas as interpretações deles foram boas. E a criação do personagem também foi melhor. Esse aqui, que nem tu falou, ele é muito acelerado, né? Uma hora ele tá lá no outro lado do mundo, ele já é capturado, daí ele já tá lutando contra animais, e depois todo mundo já sabe quem ele é. E parece um acelerado ali, não desenvolveu bem o personagem. De qualquer forma, assim, como um todo, assim, na história, ela parece mais rasa que o primeiro. O primeiro eu acho sensacional. Eu daria uma nota 9, 9,5 pro primeiro, esse aqui eu daria uma nota 7, 7,5. É um filme bom, mediano, assim, mas não é aquele filme sensacional, assim, que tu sai querendo que todo mundo assista. Concordo contigo. O filme, o roteiro em si, ele foi muito acelerado em alguns pontos. No primeiro filme, a gente tem aquele desenvolvimento, começo, meio e fim, tudo muito bem trabalhado, muito bem orquestrado. Porém, agora no segundo filme, a gente tem todos esses elementos, mas muito corridos. Em certos pontos, assim, tu tinha assim, a sensação que, faltou alguma coisa aqui, vão acelerar o processo. E o roteiro, nesse ponto aí, o filme em si acabou me deixando um pouco frustrado, porque eu gosto muito do trabalho do Ridley Scott, e todos os atores são muito bons também, e nesse ponto ele foi muito bom, mas no ritmo do herói, digamos, foi muito acelerado. No primeiro, nós tivemos aquela questão do o General Maximus, o Russell Crowe, como um general, depois ele virou um gladiador, virou um escravo, depois ele virou um gladiador, até se tornar um ícone. E aqui, nesse ponto, ele acabou acelerando o processo. A gente viu tudo isso, mas num ritmo muito acelerado, o que acaba afetando um pouco o ritmo do filme. Daqui a pouco tu já sabe quem ele é, daqui a pouco ele já é um grande gladiador. Então, esse ritmo frenético do roteiro não me agradou, não gostei.
Ele acaba que funciona bem como um filme de ação, um filme com belos efeitos visuais, mas como drama ele funciona menos, na minha opinião. Assim, quem conseguiu puxar o drama, para mim, foi o Denzel Washington. Eu acho que ali sim a gente teve talvez um futuro indicado ao Oscar, porque a interpretação dele acaba que está conduzindo todo o filme, toda a história. A gente não sabe quem é ele de verdade, ele vai tomando poder e vai ficando cada vez mais importante na história, e isso realmente me agradou bastante. Eu acho que talvez aquela treta dele com os brasileiros ali, que ele estava azedo naquele dia, a gente tem que esquecer porque foi realmente uma interpretação sensacional, e ele é o nome do filme, com certeza, assim, um cara que já está com 69 anos, ele já tinha ganho o Oscar lá atrás, e eu acho que talvez agora ele seja um bom candidato a estar ali para ganhar mais um Oscar. Concordo. Nesse filme aqui, se a gente parar para pensar, o filme é do Denzel. Denzel Washington aqui roubou a cena. Ele daria para dizer assim até que se tivesse alterado a história, tirado o ator principal e feito uma história só para ele, seria o filme dele. Porque, já avisando que teremos spoiler aqui, né? Então, se não quiser ouvir, então pare por aqui. Mas o grande vilão mesmo da história é o Denzel. E isso me chamou muita atenção, isso eu gostei muito, porque a princípio eu achava que ele, pelo menos, seria o mercador dos gladiadores, ele seria um amigo, iria ajudar o ator principal, e na verdade não, ele foi bem ao contrário, ele foi o vilão da história, mas o ritmo, o roteiro e até pelo carisma do próprio Denzel, que foi mantendo o ritmo da história, e ele pegou muito bem o viés de político, né? Ele foi muito político, então, através da sua verborragia, da sua fala, ele foi fazendo amizades, ele foi galgando postos, coisa que a gente vê hoje em dia em qualquer política de qualquer país. Então ele foi muito bem nesse ponto. Ele foi o ápice do filme. Eu até dou uma nota em relação ao primeiro. Na minha opinião, o primeiro foi nota 10 e o segundo a nota 7, devido ao ator principal. Mas o filme é 6 e uma nota 1 a mais por causa da interpretação do Denzel Washington. Aqui ele foi muito bem, e concordo também que ele está concorrendo a uma indicação ao Oscar. Se não for, não sei se ele vai ganhar, mas que ele merece uma indicação, merece. Uma outra coisa que se destaca do filme que eu curti bastante foram os efeitos visuais, isso sim. Aí a gente tem um coliseu gigantesco, muito bem feito. Eu acho que os animais que aparecem ali, que eram coisas que eles faziam mesmo na época, que pode parecer estranho, assim, para quem não conhece tanto a história, mas eles colocavam água dentro do coliseu de verdade, eles colocavam animais exóticos, tipo um hipopótamo. Aqui comigo a gente tem um burro, mas os animais eles faziam essa percepção lá, eles estavam lá, né? E realmente assim, tipo, fazia parte do show, né? Falando sério agora, que as pessoas iam para ver essas coisas diferentes lá. E aí isso ficou muito legal, muito diferente assim do que a gente já tinha visto em outros filmes de Roma Antiga, porque deu uma sensação de uma realidade muito bem trabalhada, né? A história do burro ali é só uma brincadeira, depois eu corto. Sim, eu concordo contigo que os efeitos especiais foram muito bons. Nós vimos ali, então, o Coliseu retratado de uma maneira muito fiel. As estátuas, colunas, a arquitetura romana muito bem feita, as batalhas. Vemos, então, também as batalhas com os animais, coisa que o Ridley Scott tentou fazer no primeiro filme, mas não conseguiu, até devido ao orçamento. Ele tentou fazer com um rinoceronte de verdade, mas como o rinoceronte não é um animal tão domesticável assim, digamos, como tigres, leões, ele até tentou fazer isso, mas não conseguiu. Agora, nesse segundo filme aqui, sim, ele conseguiu o orçamento e conseguiu fazer a batalha com o rinoceronte. E, obviamente, também a tecnologia, hoje em dia, de inteligência artificial está muito mais avançada do que no início dos anos 2000, quando saiu o primeiro filme.
E as empresas também que trabalharam nesse filme, se não me falha a memória, foram mais de 20 empresas que trabalharam para fazer os efeitos especiais, coisa que no primeiro filme foram 9 empresas. Então a gente vê a grande diversidade de empresas que trabalharam para trazer esse grande épico para 2024. Uma das coisas assim que eu não gostei, mas que talvez algumas outras pessoas tenham gostado, é a interpretação, ou na verdade mais a criação dos dois imperadores ali. Eu achei que foi tanto quanto caricato, e quase sempre, né, quando tu vai mostrar um vilão e tudo mais, tu pode ir por esse lado caricato aí. Claro que faz um contraponto com o personagem do Denzel Washington, que é mais sério, mais dissimulado, mas eu achei eles um tanto quanto bobalhões, assim, de não darem medo, de não conseguirem fazer com que a gente sentisse aquele imperador sanguinário ali. E até a traição, né, entre eles ali foi acelerada também. Talvez isso tenha prejudicado os dois atores. Não é que os atores sejam ruins, na verdade foi a construção dos personagens que eu achei um tanto quanto acelerada, assim, e muito bobalhão. É aquela coisa que a gente sempre fala, né? Um roteiro bem escrito, obviamente que 90% do filme é o roteiro, né? Um roteiro bem feito. Mas os dois imperadores, no caso ali, eles até talvez para fazer um contraponto com a sisudez do Denzel Washington, eles levaram para o lado mais paspalhão, caricato, e só que não foi, ficaram muito caricatos, até demais. Se fosse um personagem como o Coringa, que ele é maluco, mas ele também é caricato, não tem problema. Mas como eles eram dois imperadores de Roma, eles deveriam sim ter uma certa sisudez. E ali, até na hora da traição, na briga até que eles tiveram antes e na traição que houve no filme, ficou muito aquém do que a gente imaginaria, que fosse um filme mais, até por ser um épico, ele deveria ter sido mais sério nesse sentido. E por eles ficarem muito naquela, por eles serem irmãos, ficarem brigando toda hora e brigando num sentido assim, meio que palhaço, acabou tirando um pouco do foco do filme, assim, quebrando muito até a linha do filme, porque como a gente tem o Denzel Washington, um cara muito sério, um cara verborrágico, né, um cara inteligente, e eles são o oposto dele. Então ficou muito, muito patético até. E talvez o Ridley Scott, que dizem que ele está tentando fazer, lançar a Director's Cut, né, a parte do diretor, mas no filme que foi para o cinema não apareceu isso. Então concordo também que o roteiro foi muito acelerado e perde um pouco digamos, o tesão pelo filme. Então, pessoal, como eu sou o Júlio César, vamos dar o veredito final desse filme agora. Vamos fazer para cima ou para baixo? Mas não todo para cima, diriam nota 7,5 aí. Se fosse o primeiro original, aí sim. Então, e Alexandre, o que tu achou assim como veredito final do filme? O veredito, sim, ele é um bom filme, não vou dizer que não seja, mas ele fica muito aquém do primeiro, porque até porque todo o contexto, toda a história que tem por causa do primeiro, né? Até o mocinho, ele vem do primeiro filme, então tem essa parte que mostra no filme, né? Que ele é o menino, aquele que apareceu no primeiro filme, e agora ele cresceu e vai se tornar um gladiador. Só que, como a gente já falou aqui, foi um roteiro muito rápido, muito acelerado o processo, então o próprio mocinho em si, ele não traz o carisma, ele não consegue segurar sozinho o filme, né? E então, por isso que, para mim, ele é uma nota 7, né? Principalmente por causa do Denzel Washington. Ele segura muito bem o filme, ele trabalhou muito bem
E essa dicotomia entre ser o herói, o ajudante do herói, e no final ele acaba sendo o grande vilão da história, isso me cativou muito, né? Esse trabalho dele foi excelente, tá muito bem no filme. E os outros atores também estão muito bem no filme. Eu gostei muito dos outros atores, e só que o ator principal ele não teve um carisma para segurar todo o filme, e até nas batalhas do primeiro filme a gente sabia que o Russell Crowe era o gladiador, mas tinha os outros gladiadores ali que eram secundários, e a gente até torcia pelos outros gladiadores também, porque eram amigos do Russell Crowe. Só que nesse segundo a gente vê alguns gladiadores, mas, né, sabe que eles vão entrar ali, são amiguinhos dele, vão ajudar ele, mas vão acabar morrendo e não faz a menor diferença. Então foi um filme muito corrido. Realmente, não é um mau filme, mas ele poderia ter sido melhor orquestrado em relação ao personagem principal. E acaba que a gente nem sabe o nome dos outros gladiadores ali, né? De tanta pouca importância que eles têm. Mas muito obrigado, pessoal. Não se esqueçam de curtir o Astronerd, compartilhar o vídeo aí. Se vocês quiserem que a gente faça algum tipo de conteúdo, escrevam aqui embaixo. Se vocês gostaram, discordaram da gente, fiquem à vontade aí. Um abraço e até o próximo vídeo. Então tá, pessoal. Tchau, tchau. Um abração. Compartilhem, então, esse vídeo aqui. Comentem se vocês querem ver outros filmes aqui também comentados. Se vocês gostaram do Gladiador 2, sim, não, por quê? Tá? Então, um grande abraço e até breve.